que é a humanidade? É algo feito por uma coisa divina, um processo de bilhões de anos de evolução, ou uma existência do mal? Pode ser também uma essência do bem. Então surge esse questionamento: as pessoas são boas ou más? Há 50 mil anos atrás, nós vivíamos em constante caos. Qualquer um poderia morrer num instante, atacado ao estar descansando, bebendo água ou dormindo. Por isso, não havia motivo para estar sozinho, já que em uma tribo as chances de sobreviver aumentavam. Então, se eu estou caçando junto ao meu companheiro, não faz sentido matá-lo, porque a nossa união é mais recompensador do que a nossa desunião. Assim surgindo o que chamamos de civilização, através da cooperação de diversos membros. Então, podemos presumir que a bondade surgiu mais para um instinto de sobrevivência do que um ato de nobreza. Agora, pensa em um dia qualquer na sua tribo. É a sua vez de caçar e trazer comida para casa. Então, começou a se preparar junto dos seus companheiros de caça. Vocês correram por longo tempo até encontrar uma outra tribo humana. Vocês observam por umas horas e percebem que não tem uma lança ou arco e flecha perto deles, mas tem comida na fogueira, muita comida. Vendo essa oportunidade, vocês lançam um ataque esmagador que faz apenas uma minoria conseguir sobreviver, mas trouxe muita carne para sua aldeia. No entanto, isso pode ser considerado um ato de maldade? Para quem restou, a sua tribo será vista como má, perversa, aquilo que destruiu a vida de sua família e de seus irmãos e irmãs. Mas, dentro da sua tribo, a visão é diferente. Uma pessoa benevolente, um herói que trouxe sustento para casa. Com isso, concluímos que a bondade surgiu como um instinto de sobrevivência e a maldade como um outro ponto de vista sobre o seu ato. Logo, é só uma questão de perspectiva. A dualidade do ser humano é explicada pela psicóloga analítica de Jung. Diz que a psique humana é composta simultaneamente de luz e sombra, de diferentes intensidades. Luz representando o nosso lado bom e sombra mostrando o nosso lado mau. Ou seja, somos tão capazes de fazer a bondade e a maldade. Então, é isso o que é a humanidade? Apenas uma questão de dualidade? Bem, eu iria até parar de pesquisar por aqui, até que eu achei a resposta. Investigar os nossos tempos primórdios para encontrar a resposta foi um erro, porque a verdade está mais fundo do que isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Depois que a existência foi criada, veio os anjos, belos, lindos, glamourosos, feitos à imagem de Deus. No entanto, um se destacou, Lúcifer, que tempo depois traiu o Senhor do céu, levando consigo um terço dos anjos, e assim surgiu a maldade no mundo. Porém, o Todo-Poderoso criou outro ser, os seres humanos. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Adão foi o precursor de toda a humanidade. Ele era livre, poderia fazer o que quiser. Só não podia comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o mundo de Adão era lindo, porém não perfeito. Ele era sozinho, solitário. Por isso, o mesmo clamou a Deus: Senhor, tu me formaste com tuas próprias mãos e soprou dentro de mim sopro da vida. Neste jardim de todas as maravilhas, confiro nomes a todas as criaturas, mas nenhuma se assemelha a mim. Peço-te, Criador, poderias conceder-me uma companheira, uma que seja reflexo da minha alma, com quem eu possa compartilhar as alegrias deste teu glorioso jardim. E da costela de Adão, Deus criou Eva, e finalmente o mundo de Adão ficou perfeito, tendo alguém para compartilhar os desejos, as virtudes, os anseios, as tristezas, as alegrias e os prazeres e as dores. O mundo ideal que Adão queria, exceto que acontece pela segunda vez, uma criação do Senhor trai ele. Se Deus, onipresente, onipotente e onisciente, ou seja, aquele que está em todos os lugares e em todos os momentos, aquele que pode fazer absolutamente tudo, e aquele que sabe de tudo, sabe o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá. Então, se ele sabe o que vai acontecer, por que ele criou os anjos? E por que criou os seres humanos? Se você pesquisar, vai ver vários sites que dizem mais sobre isso. Deus nos criou para compartilhar de si mesmo conosco. Bem, eu tenho uma outra perspectiva. Isso aqui é uma escultura chamada Humano-Leão. Ele foi feito há mais de 30 mil anos antes de Cristo, em um mesmo período em que o caos reinava. Mas o ser humano foi teimoso ao ponto de ignorar o que estava em volta e focar em fazer essa obra. Stephen Hawking, um cientista que, mesmo tendo uma doença muscular degenerativa, ainda assim contribuiu enormemente para a ciência, como o Teorema da Singularidade, que supõe a existência de um ponto com força gravitacional no centro dos buracos negros que é capaz de atrair qualquer coisa. Thomas Edison, conhecido como o inventor da lâmpada. Mas, para isso, ele precisou fazer 1001 tentativas para conseguir criar a lâmpada. E, segundo ele mesmo, eu não falhei 10.000 vezes. Eu fui bem sucedido, pois encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. O que esses relatos têm em comum? Cada um deles foram teimosos. Deus, mesmo sabendo o que iria acontecer, criou a existência, mesmo tendo a ciência sobre o seu fim. Porque, mesmo que Lúcifer e Adão iria o trair, ainda assim, o Senhor do céu foi teimoso e criou os anjos e a gente. Tendo tudo isso em mente, o que é feito na humanidade aqui é um reflexo de Deus. Logo, descobrimos que a sociedade humana não é boa e nem má. A humanidade é teimosa. Os nossos ancestrais não tinham necessidade de serem teimosos, mas que bom que eles foram. Assim conseguimos ir além da nossa natureza burra e irracional. A existência, assim como a esperança, é um ato de teimosia. Então, você não precisa ser teimoso, mas é bom que você seja. Agradeço muito por verem esse vídeo, sendo meu primeiro vídeo do canal. Eu vou lançar mais vídeos profundos sobre diversos temas como esse. Então, espero o apoio de todos e muito obrigado.